Que fique muito bem entendido, o anticristo previsto na Bíblia surge no atual território da Turquia, que é uma das 4 divisões do antigo Império Grego, e onde ficava a capital do Império Romano do Oriente, no território do que um dia foi o Império Assírio. Ajudado pelo Irã, conquista Síria, Iraque e Arábia Saudita, territórios dos antigos impérios Assírio, Medo-Persa e Babilônico. Esse império do tempo do fim foi representado na estátua do sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, pelos dedos do pé esquerdo, representando os países que surgiram do Império Romano do Oriente. Os dedos do pé direito serão países que surgiram do Império Romano do Ocidente, que darão apoio e autoridade ao anticristo. Ainda não é possível ter certeza de quais países serão esses, mas julgando pelas atuais circunstâncias, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha podem muito bem serem esses países. Esse é Gog, o homem que encarnará o espírito do anticristo. E por falar em espírito, é sempre bom lembrar que o anticristo, segundo diz João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 10, é um espírito, e em Apocalipse 13 é também um governo. Ou seja, o anticristo é uma pessoa, um espírito e um governo. Como vimos em Gênesis 3,15, a briga entre a luz e trevas seria travada entre as sementes dos descendentes da mulher e da serpente. Daí a Bíblia valorizar e dar tanta ênfase nas genealogias. Muitos leitores iniciantes não entendem o porquê da Bíblia ter feito questão de registrar a genealogia de certos personagens chaves na história bíblica. A Bíblia está perseguindo a descendência dos justos, de onde viria o Salvador, mas também vai deixando uma trilha um pouco mais sutil, é verdade, mas perfeitamente perceptível da semente da serpente, que persegue a descendência dos justos. Vemos este conflito estampado por toda a Bíblia. Caim e Abel. Caim é o primeiro descendente da serpente, e Abel o primeiro tipo de Jesus na Bíblia. Aqui vemos um homem justo assassinado sem motivo, um tipo de Jesus, morto sem ter pecado, e um padrão que vai se estabelecer. Primeiro o justo sofre e o mal parece que triunfará, e a aparente prosperidade dos filhos do maligno. Abel morre e a descendência justa segue através de Sete, e a de Caim perece no dilúvio. Mas interessante que Noé desce da arca com a sua família, e Cão, o mais novo, se revela maligno, e toda a sua descendência depois dele. Não muito tempo depois, da semente dele, vem Nirode, um grande tipo do anticristo, homem maligno, violento, fundador junto com a sua esposa Semiramis da religião babilônica, que é a mãe de toda a idolatria e bruxaria no mundo. Nirode é parado por Deus, e o povo que estava junto dele é confundido e espalhado pelo mundo. Vem o tempo de Abraão, e de Abraão nasce Ismael e Isaque. Ismael é rejeitado, expulso de casa com sua mãe, salvo por Deus no deserto, mas a mágoa pelo pai e o irmão nunca cicatrizaram, e a divisão e rancor entre irmãos permanece até hoje. Mais tarde, Isaque vai ter Jacó e Esaú, e a briga recomeça, pois Isaque abençoa com a bênção da primogenitura Jacó, ao invés de Esaú, o mais velho. Ló, sobrinho de Abraão, se torna pai dos Moabitas, que algum tempo depois se unem aos descendentes de Ismael e de Esaú, dando origem aos povos árabes. Dos povos árabes vem Maomé, cujo pai morre antes que ele nasça, e a mãe quando ele ainda tinha apenas 6 anos. Ele então vai morar com o avô paterno, que morre 2 anos depois. Aí então ele é criado pelo tio. Percebe mais uma vez o problema com a paternidade? Esse é o profeta e o povo que dá origem à religião islâmica, que diz que Deus nunca foi gerado e nunca gerou, e que vive em conflito contra os descendentes de Jacó até hoje. Povo daquele que irá matar por decapitação os que creem em Jesus como Filho de Deus, e de onde também deve surgir outra importante figura do tempo do fim. A besta que aparece em Apocalipse, capítulo 13, do 11 em diante. A besta semelhante a cordeiro. Quem é ela? Muito se especula sobre sua identidade, e todo tipo de conjectura já foi levantada. Mas é preciso seguirmos o princípio de que a Bíblia interpreta-se a si mesma, e que a base do livro do Apocalipse está em Daniel. Já vimos que a explicação sobre a identidade da primeira besta está em Daniel. Vimos sobre quem as figuras do leão, do urso e do leopardo representam.
Mas e o cordeiro? Quem ele representa? Providencialmente, o cordeiro aparece em Daniel capítulo 8. Lá ele é chamado de carneiro. Lembrando que carneiro e cordeiro são os mesmos animais, se diferenciando apenas nas idades. Em Daniel, este animal representa o Império Medo-Persa, que é o atual Irã. O que está apontando o cordeiro de Apocalipse 13? Cordeiro na Bíblia, na grande maioria das vezes, representa Cristo. E apenas em Daniel representa o país Irã. E pelo contexto de Apocalipse 13, podemos claramente ver que ali também é uma outra exceção. Não se trata de Cristo, mas de alguém que nitidamente quer se passar por Cristo. Porém, da mesma maneira que a primeira besta representa uma região geográfica, a segunda também está claramente apontando para um lugar: Irã. Daniel está nos dando a base para interpretarmos o Apocalipse. Os animais que formam a primeira besta falam de um lugar geográfico e de características de um governo. A segunda não é diferente, também está falando das características do governante, do líder religioso, mas também da região de onde esse líder há de surgir. Curiosamente, o Islã prega que no fim dos tempos, o Al-Mahdi será precedido pelo profeta Isa, que para eles é Jesus. Esse falso Cristo vem preparar o mundo para receber o Messias do Islã, o Al-Mahdi. Ele obrigará, segundo a profecia, os infiéis, cristãos e judeus, a se converterem ao Islã. Os que se recusarem devem ser mortos por decapitação. Recep Tayyip Erdogan disse recentemente que irá ressuscitar o Império Otomano. Está tentando conquistar a Líbia, está em pé de guerra com o Egito, consagrou a Basílica de Hagia Sofia, conquistada pelos otomanos na queda do Império Bizantino, que vinha funcionando como museu, a mesquita novamente, e disse nas palavras dele que irá libertar a mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha no Monte do Templo. O que ele quis dizer com isso? Ele irá invadir Jerusalém? Contudo, no final, o verdadeiro vem, e junto com todos os anjos e santos, lançará tanto o falso profeta quanto o anticristo no lago que arde com fogo e enxofre, e os que forem fiéis reinarão com ele para sempre. Ora, vem, Senhor Jesus.